Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Lembrando que juntos somos mais fortes, educando com qualidade, cuidando de verdade. Ok, pessoal, vamos ao nosso livro didático, nossa unidade 5, páginas 30 a 35, ok? Vamos lá. Pegue o seu livro didático, pegue o seu material, por gentileza. Já está com ele? Então, nós vamos iniciar o nosso assunto de hoje, falando sobre crônica argumentativa. Na página anterior, vamos dar uma olhadinha aqui. Na página anterior, e também na aula anterior, nós falamos, da nossa proposta, do nosso tema da unidade 5, penso, logo escrevo. Aqui comentamos, sobre esse pensamento de Desmond Tutu, Nobel da Paz, vimos os nossos objetivos e agora vamos então entrar especificamente no nosso estudo, crônica argumentativa. Muito bem. Crônica argumentativa. Como estão as atividades de vocês? Não deixe acumular atividades, pessoal. Isso não é bom, ok? Não deixe acumular as tarefas. Então, muito bem. Vamos voltar então para o nosso livro didático. Vamos lá. Crônica argumentativa. Nós temos aqui já alguns exercícios. O texto a seguir foi publicado originalmente no jornal Globo. O texto está na página 31, página a seguir, em 26 de outubro de 2011. Antes de ler esta crônica, Alice no Reino do iPad, responda. Então, nós temos aqui para você responder, Alice no Reino do iPad. Questão 1. O título faz referência a uma obra literária bastante conhecida. Que obra é essa? Quando você fala Alice no... Já lembrou? Que obra é esta? Ah, claro que sim, Alice no País das Maravilhas. Respondi para você. Vamos lá, então, na 2. Registre a seguir o que você sabe sobre essa obra. O que você sabe sobre Alice no País das Maravilhas? Questão 3, vem a questão 4, questão 5, aqui na 3, aqui na 4, diz que o título da crônica é constituído de uma frase nominal. Reescreva o título, reescreva-o. Inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Alice se diverte. Alice no País das Maravilhas. Então, que é fazendo a comparação, a referência à obra conhecida da questão 1. Aqui na questão 4, o título da crônica é constituído de uma frase nominal. Tudo bem. Reescreva-o inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Seu título deverá estar na ordem direta, ou seja, qual é a ordem direta, pessoal? Sujeito, verbo e complemento. Então, sugestão, Alice se diverte no reino do iPad. Ok? Muito bem, aí vem a questão 5. O leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto com esse título é aquele que... Quem é esse leitor? Se interessa por tecnologia digital? Sim, claro. Gosta das histórias de Alice no País das Maravilhas e de outros livros de Lewis Carroll e imagina que a Alice do título seja essa personagem? Afirmando, sim. Gosta de ler Freud ou
Kafka? Claro que não, né? Então, X aqui na primeira e segunda. Muito bem. Agora sim, nós vamos para o texto, a crônica da página 31, Alice no Reino do iPad. Então, leia esta crônica, né? Leia a crônica. Aqui nós temos o autor, né? Jornalista e cronista, o escritor mineiro, ele é um cronista. Aqui no final nós temos os dados, o nome do autor, o nome da obra, a data, o meio de comunicação, o instrumento, né, onde foi, pelo qual a informação chegou até nós. Temos todos os dados aqui, dados técnicos dessa crônica. Muito bem. Aí nós temos aqui embaixo algumas palavras, definições da 31, e na 32 nós temos então a questão de número 6, né? Questão de número 6 aqui, e na sequência aqui a questão 7. Vamos lá. Olha aqui. Aqui nós temos, pessoal, a definição de crônica. O que é uma crônica, né? Crônica. Você já ouviu falar em crônica? E crônica argumentativa. Então, a palavra crônica, ela tem a sua origem na forma grega cronos, né? Então, é importante que você saiba a definição de crônica. O que é crônica? Né? Crônica tem a sua origem na forma grega cronos, que significa o quê? Tempo. Agora vamos ver mais comentários sobre o que é a crônica nos nossos dias, né? Então nós já sabemos que crônica tem a sua origem na palavra grega cronos, que significa tempo. Então crônicas eram relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, assumindo um caráter histórico. Exemplo desses relatos são os textos do português Fernão Lopes, né? Bom, agora já num outro tempo, com o surgimento da imprensa e do jornal, a crônica passou a ser um texto informativo e crítico, que continha o quê? Os comentários e a análise de fatos culturais, de fatos políticos, de fatos econômicos, fatos policiais ou do cotidiano ocorrido nos dias anteriores. Então, ocorreu um fato ontem, então a crônica vai se expor, a crônica vai comentar. Então, como é conhecida hoje, a crônica, ela é um texto curto, olha a sua característica, pessoal. Crônica, hoje, é um texto curto e de linguagem acessível sobre fatos do cotidiano. O que vem a ser cotidiano? Fatos do dia a dia. Se você pegar um jornal, impresso, ou mesmo jornal eletrônico, então você verá nas primeiras páginas comentários curtos, comentários pequenos de cronistas falando sobre algum assunto importante, algum assunto do dia a dia. Se você abrir um jornal hoje, tanto o eletrônico como o jornal escrito, jornal em papel, você terá vários cronistas falando sobre o Covid-19, atualizando dados dos cuidados, dos perigos, no mundo, no país, no seu estado e no seu município. Então, os cronistas, eles trazem para nós comentários, textos curtos, uma linguagem acessível a todos, de fatos do dia a dia. Tudo bem, pessoal? Claro até aqui? Muito bem. E nós temos aqui as questões
7, 8 para vocês fazerem, que são questões interpretativas. Aqui o exercício de número 8, o autor em diversos momentos contrapõe o presente ao passado. Ele faz uma contraposição, né? E na página 33, página seguinte, temos exercícios B, C e D, exercício 9. Aqui fala sobre objetividade e subjetividade. Fala também sobre modalizadores. O que são modalizadores? São recursos da língua portuguesa que ajudam a perceber o ponto de vista do falante. Quem é o falante? Aquele que fala. Então, esse modalizador, o que ele pode indicar? São expressões que indicam dúvidas. Por exemplo, quando ele fala, pode ser que, olha, possível que, olha, provavelmente. Então, são expressões modalizadoras. São expressões que nos trazem dúvidas. Ok? Também podem expressar sentimento ou avaliação do falante. Eu posso, então, dizer, felizmente, vagarosamente, somente, curiosamente, são expressões de sentimentos, né, ou de avaliação. Então, se aparece uma expressão felizmente, uma dessas expressões, existem outras, eu as chamo de expressões modalizadoras, ok? Então, está aí. Logo abaixo aqui tenho aqui mais uma informação. Cotidianamente, mesmo sem se dar conta, você precisa justificar suas atitudes, ideias ou seus comentários. Por meio de quê? Por meio de argumentos. Você vai justificar a sua ideia, utiliza o argumento. Você vai defender uma ideia, vai comentar algo, você faz através de argumentos. Então é importante você ter argumentos. Muito bem. Seguindo agora, então, na página 34, exercício 11, está aí. E nós temos aqui o QR Code, né? Você já conhece as nossas informações adicionais. Então, pega o seu celular e faz a leitura, para você ter mais informações. Bom, dentro dos argumentos, tipos de argumentos, eu tenho, então, a contra-argumentação. O que é a contra-argumentação? No exercício 12, aqui é uma outra estratégia argumentativa do cronista, é a contra-argumentação, ou seja, ele apresenta um argumento contrário à opinião. Por exemplo, dou minha opinião, agora você me contra-argumenta, você vem com a opinião oposta à minha, isso chama-se contra-argumentação. Então, o autor procura antecipar opiniões ou argumentos contrários ao seu ponto de vista. Então, eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu. Então, você vai defender o seu, contra-argumentando o meu ponto de vista. Agora, eu tenho o argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? É quando eu cito o ponto de vista de pessoas consideradas especialistas. Por exemplo, eu vou falar vou argumentar sobre ou um comentário na área da saúde. Então, eu vou citar uma autoridade, um especialista, alguém especialista, né, na área da saúde, alguém que me traz dados importantes. Vou falar sobre lei, vou citar um jurista, citar alguém, um especialista na área de leis, um advogado, por exemplo. Então, argumento de autoridade é quando você cita o ponto de vista, eu vou argumentar, citando o ponto de vista de alguém de nome, de renome naquela área, ok? Então, nós temos aqui na 34, encerrando o exercício 13, e vamos então para a nossa página 35. Página 35, exercícios B. Vai fazendo com muita atenção, lendo, relendo, interpretando.
E aqui no exercício, nos exercícios 13, BC da página 35, então nós temos aqui, faça as atividades a seguir para pensar melhor a linguagem da crônica argumentativa. Bom, qual é a linguagem que o leitor vai utilizar? Qual é a linguagem que o falante vai adotar? Então, veja bem, na crônica, o tratamento dado ao tema é geralmente descontraído, lembrando uma conversa entre cronista e leitor. De um lado tem o cronista, sabendo que eu estou interagindo, eu estou falando com a pessoa do outro lado, que é o meu leitor. Aí vem o quê? O tom de leveza que o autor imprime ao seu texto. Muitas vezes ele faz uso da ironia e do humor. E a linguagem empregada na crônica é a linguagem informal, pessoal. A linguagem informal, coloquial, é uma linguagem menos monitorada, diferente de uma linguagem que predomina os outros textos jornalísticos, como os editoriais, por exemplo. No editorial, eu utilizo uma linguagem mais formal. Então, veja bem, na minha crônica, eu tenho essas características. Quais são elas? A leveza da linguagem, um tema descontraído. Eu posso tratar de algum assunto para o meu leitor de uma forma leve, de uma forma, de repente, com um pouco de humor naquela minha informação. E a linguagem empregada é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais acessível, uma linguagem que o meu leitor entenda. Já diferente de alguns gêneros, como, por exemplo, o editorial, onde eu entro com uma linguagem mais formalizada, mais rebuscada, né? Então, eu entro aqui com uma linguagem, na crônica, predominantemente, uma linguagem, o quê? Informal. Ok, pessoal? Vamos voltar, então, aqui para o nosso livro, né? Muito bem. Então, você já, numa avaliação, por exemplo, você já pode riscar aí essas informações, isso aqui é importante. É conteúdo de avaliação. Que linguagem é utilizada na crônica? Você já sabe responder. Uma linguagem leve, uma linguagem mais informal, né? Uma linguagem mais coloquial. Ok, pessoal? Muito bem, vê os exercícios 14, 15, 16. Tá ok? Muito bem. Na nossa próxima aula, já vamos entrar em práticas de reflexão sobre a língua. Vamos falar sobre pronomes. Já começamos na unidade 4, falamos de pronomes, e nós vamos continuar falando, então, na nossa próxima aula, sobre pronomes. Ok, pessoal? Nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Espero que vocês estejam atualizando as suas atividades. Não deixe atrasá-las, por gentileza. Tá certo, pessoal? Esforce um pouquinho, vamos levar a sério, porque juntos nós somos mais fortes. Vamos vencer esse Covid. E brevemente vamos estar presencialmente, né, gente? Estamos torcendo para isso. Valeu, gente? Nós então finalizamos. Façam as atividades. Lá no grupo vou estar colocando para vocês, solicitando as atividades, algumas pesquisas, tá ok? Lembrando de atualizar todas as suas atividades. Ok, galera? Tenha um ótimo dia, bons estudos e um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Até a nossa próxima videoaula.